Faz muitos anos aqui em Limeira, quando se revezavam no poder os ex-prefeitos Júlio de Paixão e Paulo da Andréa, era muito comum, quando entrava um, né, ele acabava transferindo de lugar servidores públicos com os quais eles não bicavam, não se bicavam. E o Horto Municipal era o lugar mais indicado para mandar os desafetos, né? Vai cuidar do Horto. Uma época que o Horto era realmente um lugar ermo, né? Sem qualquer tipo de manutenção, era bucólico, ninguém fazia nada lá no Horto. Mas é assim, o servidor público ele tem assim, o privilégio de não ser, de ter estabilidade no emprego, né? Não pode ser mandado embora. Por um lado é bom, porque isso surgiu exatamente para que essas pessoas não fossem vítimas de perseguição política, né? Entra o mandatário é eleito com prazo determinado e o servidor não poderia ser mandado embora, como acontece até hoje. Nós tivemos aqui também um ex-prefeito que amealhou verba da merenda, foi cassado, a família toda enrolada na justiça eleitoral, mas mesmo assim tem muita gente que ainda nutre muita admiração, né, por esse ladrão. Por quê? Porque é um expediente comum que também muitos governantes fazem de dar o que se chama de cargo comissionado. Então, aí o servidor acaba acumulando os seus vencimentos como servidor e também do cargo comissionado, ou seja, dobra, às vezes triplica o salário do servidor. Então, existe aí uma dívida de gratidão. Por que eu estou falando isso? Porque está muito claro no governo federal, principalmente na ala militar, que existe uma insatisfação. Eu não diria insubordinação ainda, mas uma insatisfação com a vinda de Lula no poder. Agora, hoje, as notícias davam conta que o Múcio, que é o ministro da Defesa, está sendo instado a pedir demissão para que o Lula não tenha que demiti-lo em menos de um mês de governo. Isso é muito natural, as pessoas devem observar o seguinte: quando o PT ficou no poder por quase 14 anos, ele colocou lá em Brasília muita gente que inclusive deve favores até hoje. E agora, nesse ato de 6 anos, 2 do Michel Temer e 4 do ex-presidente Jair Bolsonaro, é evidente que também muita gente se colocou à disposição dos novos governantes. E isso inclui esse pessoal, principalmente da área militar. Então, o presidente Lula, que é muito habilidoso, ele é um líder popular, mas não é exatamente um líder militar. Eu não percebo, por enquanto, qualquer influência das Forças Armadas no sentido de prejudicar o governo. Mas o presidente Lula, como hábil negociador, tem duas opções para fazer pela frente com esse pessoal da área militar: ou dialogar ou se espernear.